Glória a Deus. Pode se assentar, fiquem à vontade, até mesmo porque vocês estão na casa de vocês, né? Glória a Deus. Para mim é uma alegria, para mim, mas para minha esposa, para a nossa família. O pastor e a pastora disseram aqui, somos gratos pelo convite, mas a minha esposa Juliana, ontem, na sexta-feira, completamos 16 anos de casado. Glória a Deus. Temos nosso filho mais velho, Davi, com 12 anos, a Fernanda com 8, e a nossa pequena aqui, ó, que é nata agitada, com 2 anos e 4 meses. Glória a Deus! Nós não tínhamos programado isso, nós achávamos que ficaríamos apenas com 2, mas o Senhor nos surpreendeu e nós sabemos que tudo que Deus faz é algo bom, é algo perfeito, é maravilhoso, amém? Então a única coisa que nós pedimos ao Senhor é nos dê saúde e disposição, né? Então glória a Deus por isso. Somos pastores da Igreja Boa de Neve da cidade, não moramos ainda em Botucatu, nós moramos em Piratininga, ao lado de Bauru, a 110 quilômetros daqui, então nós ficamos esse trânsito vai e volta, mas quando se trata a respeito da obra do Senhor, nada nos cansa, nada nos paralisa, porque há um prazer, há uma alegria em poder servir ao Senhor, amém? Amém. Essa manhã. Amém. Não estou acostumado a pregar domingo de manhã, então se eu soltar aí alguma coisa de essa noite, é porque faz parte do hábito, amém? Glória a Deus. O pastor esteve nos comunicando, né, que este ano é um ano onde vocês estão trabalhando em relação ao ano da visão, correto? Amém? Amém? E a pergunta que eu quero fazer a vocês estão enxergando bem? Será que a sua visão ela está plena? Eu queria essa manhã trazer o texto de João, capítulo 20, para nós darmos início a essa palavra, essa mensagem. João capítulo 20, a partir do versículo 19, nós estaremos lendo até o versículo 29. O tema da palavra dessa manhã é como está a sua visão, amém? Você está aí anotando no seu lugar, no seu caderninho, para que você fique ciente. João capítulo 20, versículo 19 ao 29, o pastor disse que aqui não tem horário para acabar, pode ir até as 14 horas, sem problema, que ninguém vai sair. Tem pressa para ir embora, é verdade? Então, amém. Sempre tem uns crentes que falam, prega, né? Que não é para parar. João capítulo 20, versículo 19 e 29, deixa eu abrir aí o parênteses, é brincadeira, tá? Não fica assustado. Principalmente assistindo no departamento infantil, quando escuta isso, fica daquele jeito. João capítulo 20, versículo 19 ao 29 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles.
Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Quando nós observamos esse texto, observe aqui que Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Essa palavra serve para Tomé, para os discípulos apenas? Com essa palavra, ela soa e ela está sendo liberada todos os dias sobre nós também. Sobre nós todos os dias também. Então aqui Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E observe também aqui que Jesus, observando nesse texto, os capacitou e os habilitou, enchendo todos eles com o Espírito Santo. Aleluia! Existe uma grande diferença entre você dizer que você é de Cristo e você ser de Cristo e ser cheio do Espírito Santo. Uau! Quando nós falamos que somos de Cristo e nós servimos a Jesus, nós precisamos parar e refletir se verdadeiramente nós exercemos tudo aquilo que um dia Ele nos deixou liberar, aquilo que um dia Ele disse para cada um de nós, como servos dele, filhos dele, para poder dar continuidade nessa terra em relação a tudo o que nós vemos lá fora que ainda precisa ser mudado e transformado. Mas enquanto uma igreja que é incrédula, uma igreja que precisa ver para crer, nada irá acontecer lá fora. Nós precisamos, no dia de hoje, eu acredito que essa palavra nem é para vocês, é para a igreja talvez do vizinho, não é pastor? Porque talvez você possa dizer assim: pô, pastor, vem aqui querer trazer uma palavra de exortação. Não, essa palavra é uma palavra de alerta para nós. Aleluia! Jesus já está às portas. A volta de Jesus está muito próxima. Mas a questão é que existe uma palavra que tem tomado conta de muitos lares, de muitas vidas, que é o comodismo. Meu Deus! Comodismo. E dando sequência nesse texto, o texto deixa muito claro aqui para nós que sem o Espírito Santo seria impossível que eles levassem a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus. Aleluia. Nós podemos meditar na palavra. Uau. Nós podemos conhecer a palavra. Talvez você possa dizer: eu já li 30 vezes a Bíblia inteira. Talvez você possa dizer: eu leio a Bíblia todos os dias. A questão não é você ler, é você deixar que o Espírito Santo ministre você todos os dias. Você permitir que o Espírito Santo trabalhe em você. Que você se coloque à disposição para que aquelas áreas da sua vida que estão estagnadas, que estão paralisadas, que já estão totalmente geladas, elas possam ser acessadas pelo poder de Deus. Glória a Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele não é aquele que faz nada pela metade. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e legítimo Salvador, o Espírito Santo e aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós, precisa ser algo notado, precisa ser algo que todos possam ver. Uau, eu creio nessa palavra. Se você é uma chama, se você é um fogo, aonde você chega, o ambiente é incendiado. Se você chega no lugar todo encharcado, molhado, o que acontece? É chegado um tempo onde nós precisamos nos posicionar
nos posicionar em Cristo Jesus. Talvez você possa dizer, mas nós não somos muitos, talvez nós não somos milhares, mas a questão é que o avivamento começa quando cada um se posiciona querendo ser apenas uma gota dessa abundante chuva. Amém. Eu sou uma gota, eu estou preparado para essa abundante chuva. Quando nós nos ajudamos, nós fazemos com que essa chuva aconteça. Da mesma forma, acontece conosco. Sem o Espírito Santo, não conseguiremos ir além. Amém? Amém. Começamos muitas vezes a murmurar, murmuramos que o culto termina tarde, murmuramos que a igreja tem muitas atividades, murmuramos muitas vezes que o pastor não tem paciência, murmuramos muitas vezes porque não tem uma vaga fácil para estacionar o carro, murmuramos porque está chovendo, murmuramos porque está muito calor. Muitas vezes você está aí reclamando, está calor demais. Agora olha para a vida do baterista que estava lá dentro, fechado naquele lugar sem ar-condicionado. Olha lá, estava na sala, estava lá. Glória a Deus. Por quê? Porque há algo dentro do homem, dentro da sua natureza, de que nunca se satisfaz com nada. Mas quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós entendemos que verdadeiramente a nossa vida é de Jesus, quando nós temos a certeza que somos cheios do Espírito Santo, isso já não existe mais em nós. Porque isso faz parte do velho homem, isso faz parte da velha criatura. Então as coisas velhas ficaram para trás, esse tudo se fez novo. É ou não é? Vamos, igreja? Então nós precisamos entender, somos muitas vezes questionados, há momentos de sermos questionados, de sermos exortados, há momentos que passamos por dificuldades conjugal, momentos de dificuldade financeira, muitas vezes o nosso emocional é abalado quando um parente, um ente querido está enfermo. Quantas coisas acontecem, quantas notícias muitas vezes batem em nossas portas, tentando roubar a nossa paz, tentando roubar a nossa alegria, tentando tirar de dentro de nós que o Espírito Santo é aquele que irá nos manter de pé, é aquele que irá nos sustentar, é aquele que irá nos dar a direção, é aquele que nos dará a sabedoria para as melhores tomadas de decisão do bem. Sempre procuramos um culpado, sempre procuramos uma razão do porquê estamos vivendo momentos de frieza, de distanciamento. Procuramos sempre alguém, mas nos esquecemos de olhar para cima, de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu me afastei da tua presença, eu já não sou mais aquele que buscava como eu buscava no passado, eu já não tenho mais aquele desejo, aquela fome, aquela sede como eu tinha no passado. E o Senhor deseja resgatar isso aqui essa manhã. O Senhor deseja te trazer novamente essa atenção, mostrar a você e se revelar a você que Ele deseja fazer grandes coisas em você e através de você. Você não foi chamado apenas para vir no domingo na igreja, sentar numa cadeira, ouvir um louvor abençoado como esse, cantar, e está tudo bem. O Senhor, Ele está dizendo que Ele já te habilitou, Ele já está liberado sobre você. Não para que você seja uma bênção aqui dentro, mas para que você transforme o mundo lá fora. Quantas pessoas no seu trabalho carentes, necessitando de uma palavra? Pessoas nos hospitais carentes. Eu estou com meu pai internado em São Paulo. Eu virei para minha mãe e falei assim: eu tenho orgulho de você, porque ela mandou uma mensagem, a gente esperando notícia do meu pai, e ela respondeu assim: pessoal, eu preciso que vocês estejam em oração para mim e para os meus irmãos. E aí eu já me enchi de expectativa, falei assim: o que está acontecendo com meu pai? Ela falou assim: no quarto ao lado existe um senhor, se eu não me engano, Adalberto. Ele está passando por uma dificuldade, está internado aqui. Ele está achando que não terá outra chance.
A família dele não está presente, não tem ninguém cuidando dele. Eu peguei a palavra para ele, ele aceitou a Jesus. Amém. Ele disse que se Deus tirar ele daqui, ele jamais irá abandonar o Senhor como seu Senhor. Não importa o lugar, não importa a circunstância, nós fomos chamados para levar a transformação, para levar a cura. Nós fomos chamados para ser essa voz profética na nossa geração. Mas o que tem a ver a voz com a visão? A visão está totalmente conectada naquilo que enxergamos. Quando nós olhamos um cenário, ele parece ser difícil, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, automaticamente nós já falamos: Senhor, se o Senhor me colocou aqui, o Senhor deseja que eu faça algo. O que o Senhor está querendo fazer, eu estou preparado, eu estou pronto, apenas me dê o sinal. Ser cristão, ser habilitado, ser cheio do Espírito Santo, é exatamente isso, igreja. Aleluia. Amém? Mas, e quando as coisas não fluem de acordo com aquilo que queremos? Você quer casar muitas vezes, né? Você quer fazer de um jeito, sua esposa quer fazer de outro. Não, vai ser do meu jeito, o outro não, vai ser do meu. Você não. Eu vejo os meus filhos: não, eu sento aqui, não, eu vou sentar aqui. E a questão é que muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Nós não estamos esperando certas notícias, nós não estamos esperando certos momentos que acontecem na nossa vida. Mas a realidade é: a culpa de quem é? De quem é a culpa? E quando nós lemos o texto lá em Levítico, capítulo 6, do versículo 8 ao 13, a palavra diz assim, Levítico capítulo 6, versículo 8 ao 13: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na areia do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este, pois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora a pergunta que eu faço para cada um de nós: quem são os sacerdotes hoje? Uau! Nós somos os sacerdotes. Mas interessante que o texto aqui, já finalizando, diz que o sacerdote, ele tem a obrigação de manter o fogo aceso, de colocar a lenha sobre o altar. Aleluia! Meu Deus! Então a questão é: as dificuldades surgem, os problemas acontecem, o pastor cobra, o líder cobra. A culpa não é minha. Qual que é a dificuldade emocional que você está vivendo? Qual é a culpa e de quem é a culpa dessa crise financeira que você está vivendo? De quem é a culpa do seu distanciamento de Deus? Mas é porque eu não estou feliz com a igreja. É porque eu não estou feliz da maneira que trataram meus filhos no departamento infantil. É porque eu não estou feliz porque não me dão uma oportunidade no ministério tal. A palavra está dizendo que a sua obrigação é colocar a lenha toda a manhã. Você quer manter o seu altar aceso, você quer continuar queimando, busca o Senhor. Amém, aleluia.
Busque estar com o Senhor. Nós somos os sacerdotes do Senhor, não podemos viver um evangelho fraco e apagado. Não podemos ser aquele homem de Deus e aquela mulher de Deus que passa pelos lugares e ninguém sabe que é cheio do Espírito Santo. Você precisa ser o tipo de pessoa que, quando está passando por um lugar do comércio, o Espírito Santo diz: volta. Uau! Meu Deus! Voltei, e agora? Vim nessa loja. Receba essa palavra. Isso, aquilo. E põe as mãos sobre a cabeça dela. O filho dela está internado. Diz que eu sou com ela, que eu sou com o filho dela. O filho dela sairá ainda essa semana daquele tempo. Porque eu sou contigo. Aleluia! O Senhor é aquele que deseja nos usar com poder, com autoridade, com intrepidez. Nós já fomos habilitados e nós já estamos sendo cheios do Espírito Santo. A presença de Deus está nessa casa. A presença de Deus está sobre nós. A presença de Deus já veio alcançando cada um de nós desde o momento do louvor. A única coisa é que muitas vezes nos mantemos com os nossos corações duros como pedra. Nos sentimos e nos colocamos numa condição de indiferença. Nos colocamos numa condição de coitadinhos. Eu não sou digno. Eu não sou merecedor. Eu acho que eu nunca irei conseguir. Não, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que busca. Tudo é possível àquele que verdadeiramente bate. O Senhor é bom. Amém. E faça muitas coisas em você, através de você. Nossas vidas têm que estar constantemente queimando por Deus. Amém. Mas como isso? Como que podemos nos manter dessa forma? Lenha no altar toda. Aleluia. Toda manhã. Existe uma cultura, existe um rito sobre as igrejas de que quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o pastor. De que quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o líder. O diácono, o presbítero, aqueles que impõem as mãos sobre as pessoas. Não. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque ser crente aqui dentro é fácil, é gostoso. Pular na presença do Senhor aqui dentro é fácil, é gostoso. Existe algo precioso sendo liberado, nós pulamos, nós cantamos, mas você tem que pular na hora que o paralítico começa a andar. Você tem que pular na hora que o Senhor usa a sua boca como voz profética. Quando Deus usa as suas mãos para serem postas sobre a cabeça de alguém e alguém ser curado. O Senhor está liberando sobre nós essa manhã aqui poder. O Senhor está liberando sobre nós autoridade, intrepidez, ousadia. O Senhor vai começar a gerar dentro de você uma inquietação, dizendo: que crente é esse que eu sou? Que visão é essa que eu tenho? Eu preciso enxergar as coisas que são grandes, porque o próprio Jesus disse que nós faremos coisas ainda maiores do que Ele fez. Mas o que é que eu estou fazendo? O que é que eu já fiz? O que é que eu já coloquei diante de Deus? O Senhor não deseja que você fique lembrando das glórias do passado, de tudo que você já fez no passado. O Senhor deseja que você continue firmando hoje. A sua frieza não é culpa de ninguém. O seu distanciamento de Deus, as suas faltas de experiência não é culpa de ninguém. É, Jesus. A culpa é sua. Uau. Venha no altar. Joelho no chão. Amém. Presença de Deus. Aleluia. Coração cheio. Dei autoridade. Quinta-feira eu falei na igreja. A mensagem dentro da palavra foi: crente macio, crente fofinho, suave. Eu amo o mulher suave. Pode sentar na cadeira, prestar aquela palavrinha e orar. Isso é algo muito maior que Deus deseja fazer. Deus deseja te levar a níveis maiores. Deus deseja que você não busque
Eu fico falando, papai, eu quero que a minha caminhada para longe. Cara, você fez tantas coisas, olha aqui, ó. Agora talvez chegar alguns e dizer, ô papai, cadê meu currículo? Eu fiz isso pro Senhor. Fala a Deus. Jesus. Você precisa ser tocado pelo Senhor, amém? Amém. E quando nós falamos sobre tocar, lá em Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26 diz, Marcos 8, versículo 22 ao 26. Então chegaram a Betsaida, e eles trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vendo alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo homens assim como árvores, os vejo andando. Então novamente ele expôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém. E mandou-o Jesus disse a ele, para ele ir embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Esse texto é um texto muito importante e interessante, porque quando se trata de uma visão, e de tudo que nós estamos trazendo até aqui, nós observamos aqui que esse texto está dizendo sobre homens carnais. Quando eu falo homens, eu estou falando homens e mulheres, porque as mulheres estão aí criticando os homens. Você viu essa palavra para você? Para todos, amém? Amém. Então, quando nós lemos esse texto, observamos melhor esses homens aqui, está falando sobre homens carnais, mas homens carnais dentro das igrejas, por falta de maturidade, enxergam as coisas de Deus de uma forma muito distorcida. Note que nesse texto aqui, algo muito interessante é relatado de uma cegueira espiritual, porque é claro, quando você observa esse texto, que esse homem ele já sabia o que era uma árvore. Então isso não mostra que esse homem ele tinha uma cegueira de nascença, que ele nasceu cego, porque ele jamais saberia qual é o formato de uma árvore. Então quando Jesus o toca pela primeira vez, ele diz, eu vejo homens como árvores. Ué, estranho isso, não é? Então, essa cegueira é espiritual. Esse homem ele não é um cego de nascença, como eu acabei de dizer aqui. Note também aqui que Jesus, quando você observa esse texto, note também aqui que Jesus traz esse homem após ele ser curado por completo para fora da aldeia. O que significa aldeia? Do mundo. Olha, eu estou tocando você, você estava cego, eu toquei em você, você foi restabelecido a sua visão, eu toquei a segunda vez, mas agora eu toquei em você. Não volte mais para o mundo, não volta mais para esse lugar de pecado, não volta mais para esse lugar onde você se corrompia, não volta mais para esse lugar de sujeira, não volte mais para esse lugar de indiferença, não volte mais para esse lugar de frieza espiritual, porque o que eu tenho para você é algo muito maior e poderoso, amém? Então o que me chama mais atenção aqui é ver que pela primeira vez, Jesus, ele precisa tocar em alguém 2 vezes para ser curado. Em todos os exemplos que você encontra na Bíblia, Jesus tocava, era liberto. Jesus tocava, era curado. Mas por que nesse caso Jesus tocou 2 vezes? É interessante, porque Jesus queria não apenas que ele fosse curado, mas que ele fosse também, esse texto de uma forma muito clara, Jesus queria que ele fosse curado, que ele fosse liberto. E esse texto aqui ele nos ensina algo muito referente à forma que nós temos visto o cristianismo e a vida e a maneira que nós temos vivido dentro das igrejas. Porque hoje o Senhor já nos tocou. Quando você encontrou Jesus, quando você aceitou Jesus, entregou
real propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu lar. O que Deus verdadeiramente deseja realizar e fazer em você. São cristãos que se contentam em viver, sabe como? De um leitinho. São cristãos que desejam continuar vivendo na indiferença, de domingo em domingo, de entra e sai numa igreja, mas não querem a transformação real, não querem ser completos, não querem ser cheios do Espírito Santo, não querem tomar posse daquele grande liberar que o Senhor um dia já garantiu que está liberado para mim e para você. São homens que entram na igreja, mas vivem um evangelho distorcido, não são um testemunho, não são um belo exemplo nos lugares por onde passam, deve para um, deve para outro, diz que vai fazer isso e não faz, a palavra já não vale, mas lembre-se que lá no passado não se trata nem de questão se você é cristão ou não, mas se trata do caráter. Um homem de Deus precisa ter caráter, uma mulher de Deus precisa ter caráter. Nós precisamos verdadeiramente levar essa transformação. Mas esse homem que era cego, ele estava cego, ele não enxergava o mover, o agir e tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele estava afastado, ele estava distanciado. Hoje, quando nós falamos católicos, estamos falando com o pastor até um pouco antes de começar o culto, que existem católicos que são mais posicionados que os evangélicos, porque o católico, pelo menos, ele diz, quando ele não vai à missa, ele fala: eu sou um católico não praticante. Mas existe um cristão que não vem na igreja, e quando vem não quer diferença, não quer nada e não fala nada. Falei o seu evangelho. Evangelho é esse. Que cristão é esse? Que homem de Deus é esse? Que mulher de Deus é essa? Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos verdadeiramente viver o que Deus tem para nós. Não sobrevivem diante de dificuldades. São homens e mulheres que têm boas aparências. Você olha aqui na igreja, esse homem é cheio do poder de Deus, só de olhar para ele é bonito, olha a presença, olha como canta, olha como pula, olha a maneira como ele gesticula. Nossa, esse homem é cheio do poder de Deus, essa mulher está cheia do óleo. Não, o Senhor não está olhando a isso. O Senhor não está olhando a sua performance. O Senhor, quando nós entramos na casa de Deus, Ele não espera uma performance minha, Ele não espera uma performance sua. O Senhor, Ele não espera aquilo que nós iremos colocar diante dEle, mas o Senhor nos chama para tirar as máscaras, tirar a cera. O Senhor nos chama para verdadeiramente nos apresentar de uma maneira plena, verdadeira diante dEle. Senhor, a minha vida está numa geleira, a minha vida está fria, eu não estou conectado, eu estou distante, o meu casamento está assim, a minha vida financeira está assim, as minhas emoções, está tudo destruído, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem poder para me tocar, o Senhor tem poder para me curar, o Senhor tem poder para me estabelecer a minha visão, o Senhor tem poder para me levar a viver coisas maiores e extraordinárias. Não podemos desistir no meio da caminhada. Nós precisamos adquirir essa maturidade. E essa maturidade ela vem através de colocar a lenha no altar toda a manhã, de estar na presença, de desejar a presença, algo prazeroso. E essa palavra nos traz para esse tempo de crescer na palavra, de deixar as coisas de menino para trás, amém? Criar uma raiz no Evangelho que é real, que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. O Senhor deseja nos levar a esse novo tempo, o Senhor deseja levar essa igreja a esse novo tempo, o Senhor deseja levar você como um braço dos seus pastores, o Senhor deseja levar você a fazer algo muito maior do que você acha que já é o suficiente do que você está fazendo. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo.
Leite nos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Não podeis suportar. Olha o que o texto diz. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando você recebe esse primeiro toque de Jesus, Deus, sobre esse homem, sobre esse servo, ele continuou vivendo esse evangelho distorcido. Mas quando Jesus tocou ele pela segunda vez, ele foi cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, os olhos não ficam claros. Você consegue enxergar as formas de uma maneira clara, de uma maneira real. Você já não consegue mais ver as coisas distorcidas. Você entende verdadeiramente o que o Senhor deseja fazer em você através de você. Você começa a compreender aquilo que o Senhor está fazendo no cenário que você vive, na casa que você vive, lá no seu lar, lá no seu trabalho, nos lugares por onde você passa. O Senhor está chacoalhando a igreja nos dias de hoje. O Senhor está movimentando as águas. Sabe por quê? Porque a água parada não serve para nada, só serve para tirar bicho. E você talvez, se você acha que a sua vida está muito calma, muito tranquila, o Senhor vai começar a mexer as águas, porque Ele deseja agitar, Ele deseja que você saia dessa condição de comodismo. O Senhor está tocando você aqui essa manhã, para que a sua visão fique plena, para que você seja cheia do Espírito Santo, para que você viva o Espírito Santo de uma maneira clara e poderosa, para que o Senhor te use com poder, com autoridade e com intrepidez. E esse texto que nós acabamos de ler sobre homens carnais, são esses homens que estão na igreja. Somos nós. Vivemos anos dentro da igreja, mas o Senhor está dizendo: poxa vida, eu queria tanto dar um alimento diferente para ele. Mas ele ser igual a minha filha todo dia de manhã quando acorda, eu chego na mãe e falo: mãe, quer ter dele. E o pior, ela quer dar o TT, continuar dormindo, mas ela fala: não, mãe, eu quero tomar o TT no colinho. E tem muito crente dentro da igreja que diz assim: pastor, eu quero TT. Pastor, eu quero TT. Quero comunhão. Quero sua atenção. Quero seu abraço. Você me chama para almoçar na sua casa. Você me chama para jantar, para comer uma pizza, para dar uma viagem com você. Eu quero estar com você. Nós precisamos de pastor e pastora para exercer o nosso papel de homem e mulher de Deus. O Senhor nos chamou para dar e comer, desfrutar de um alimento sólido. Então nós precisamos sair dessa condição, a igreja precisa sair dessa condição, dessa paralisia espiritual, dessa cegueira espiritual. Nós precisamos entender que existe uma hierarquia dentro da igreja, mas nós precisamos entender que se o louvor não fluir, se a presença de Deus não estiver sobre esse lugar, a culpa do pastor, a culpa é tua, que ficou a semana inteira sem colocar lenha no altar, que continua querendo enxergar as coisas com árvore para lá e para cá. É você que fica lá fora cuidando do carro com o cara de empurrado. É você que, nossa, que sabe mais uma vez, vou ter que cuidar das crianças, não estou com paciência hoje. Deixa o Senhor te tocar. Mas é interessante porque quando lemos lá em Atos diz que após Jesus ser levado aos céus, todos aqui conhecem o texto, todos os apóstolos se reuniram, correto? Lá no cenáculo e começaram a orar até que chegando o dia em que veio o Pentecostes sobre eles. O que aconteceu? Eles foram cheios do quê? Foram cheios do Espírito. Talvez o seu problema
apenas você ser cheio do Santo. Você está buscando a vida principal, o psiquiatra. Você fica fazendo campanha disso, campanha daquilo. Você fica questionando isso ou aquilo. Você fica indo daqui e ali. Você lê a livro de autoajuda. Você fica buscando povo. Você fica em todo lugar buscando informação. Agora você fica todo dia ali batendo papo no chat GPT. Ai, chat, hoje eu perdi pau. O que eu falo? Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, serem batizados com fogo. Foi quando um homem se levantou, não o mais apropriado para aquele momento, mas Pedro se levantou e começou a pregar. E quase 3.000 pessoas foram batizadas. Mas olha só a diferença. Pedro antes, apenas com o primeiro toque. Olha que interessante o texto diz, né? Apenas com o primeiro toque, ele seguia Jesus. Ele era como eu e você, estava na igreja, estava ouvindo a palavra. Ele estava vendo os milagres acontecer diante dos olhos dele. Ele estava no mover. Ele estava inserido, não era alguém que estava da porta para fora. Ele estava junto. Mas quando ele tinha sido apenas tocado pela primeira vez, ele não enxergava o Evangelho dentro da cabeça. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele se levanta com ousadia, ele se posiciona e ele fala: tem algo poderoso que eu posso fazer. Aleluia. E começa a pregar a palavra. Aí você está aí: mas eu não tenho dom para pregar. Mas eu não tenho dom para tocar. Eu não tenho dom para cantar. Mas quando o Senhor te levanta, você canta desafinado mesmo. Você canta do jeito que dá, porque você sabe que já não é mais performance, mas é aquilo que o Espírito Santo coloca em você. Você apenas se coloca como um canal de Deus. Você apenas fala: Senhor, não sei nem como eu vou falar, mas eu estou aqui, usa-me como uma ferramenta. Usa-me, Senhor, como uma voz profética. E Deus não dá para eu passar, porque há poder do Senhor sendo liberado sobre a minha vida. Ele negou a Cristo 3 vezes antes de ser cheio do Espírito Santo. E quantas vezes você nega durante a semana, Senhor? E coisas pequenas, coisas menores. Mas o Senhor está dizendo: há um novo para você. Há um mover do Espírito Santo em nós. Há um mover, há uma atmosfera que está sendo liberada, algo que está sendo liberado sobre você. Você não pode sair dessa casa da mesma forma que você entrou. O seu coração não pode continuar sendo o mesmo coração de pedra. Você não pode continuar sendo esse homem, essa mulher que resiste ao chamado de Deus. Mas é que lá no passado, pastor, você não sabe as mágoas, as tristezas que eu enfrentei, o quanto eu fui exposta, o exposto a muitas decepções. As coisas velhas ficaram para trás. Há um mover do Espírito Santo, há um segundo toque que precisa ser dado a você, porque o Senhor está te tocando pela segunda vez, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você se levante para pregar a palavra, para que você anuncie o Evangelho, para que você leve essa palavra que é viva e verdadeira, porque o Senhor deseja te usar. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor deseja te usar. Obrigado por essa palavra, Jesus. E sabe como que muitas vezes você pode ser usado? O pastor está falando sobre ar-condicionado. Uau! O pastor está falando sobre a casa que quer comprar para expandir para largar das escadas. Por que Deus não pode te usar para isso? Uau! Glória a Pastor, Deus! mas eu não tenho dinheiro para isso. Na nossa igreja, quando nós começamos a igreja, nós não tínhamos dinheiro para nada. Uau! Mas um dia um irmão me chamou e falou: pastor, Deus colocou algo no meu coração, o senhor autoriza a fazer? Eu falei: foi. Eu queria preparar um material sobre o que a igreja
faz na cidade de Botucatu? Qual é o papel da igreja? Que eu quero apresentar para muitos empresários que eu conheço. Realmente vou fazer isso, preparando esse material, eu vou dar um sermão. Esse irmão foi atrás desses empresários. E resumindo, hoje nós temos ar-condicionado na igreja. Era para nós ficarmos olhando para as telhas, porque nós não tínhamos condição. Aí de repente veio um outro irmão e falou: Rodolfo, pode comprar tudo fogo, do jeito que vocês querem. A gente quer preto, de placa modular, assim e tal. Vou comprar. O agir de Deus, ele acontece quando você se coloca à disposição. À disposição do bem. Então nós inauguramos uma igreja com brinquedão infantil. Nós inauguramos uma igreja com ar-condicionado, com fogo. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Não estou querendo dizer que a nossa igreja é melhor, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que quando Deus está agindo, nada pode impedir. Nós temos cansado de dizer: agindo Deus, quem impedirá? Isso virou jargão ou é uma realidade? Tudo eu posso naquele que me fortalece. É real ou não? Então deixa eu te falar. Peça uma direção para Deus. Sabe por quê? Porque a gente não está falando da nossa casa. Eu quero pôr ar-condicionado na minha casa. Eu estou falando de pôr ar-condicionado na casa de Deus. A casa de Deus tem que ser excelente. A casa de Deus tem que ser melhor que a nossa casa. Tem que ser melhor que a nossa casa. Se na sua casa você usa a tinta linda, maravilhosa, por que na igreja tem que ser a tinta que vai desbotar em 15 dias? Por que qualquer coisa? Nós precisamos de excelência. A casa de Deus é excelente. Nós só conseguimos enxergar isso quando nós somos cheios do Espírito Santo. Porque nós entendemos e abre a nossa visão em relação às coisas do reino. Deus está nos chamando essa manhã para pensar sobre isso. Porque essa é a diferença de quando Jesus nos toca pela segunda vez. Você é cheio do Espírito Santo, você começa a realizar obras maiores que você jamais poderia imaginar que você iria realizar. Hoje você fica o ano inteiro para ganhar uma vida para Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você prega uma vez, mais de 100, 200 se converte. Aleluia! Porque não é com a tua força, mas é o Espírito Santo se movimentando em você. Esse ser cheio do Espírito Santo, essa questão de você colocar a lenha no altar toda manhã, faz de você um homem e uma mulher de autoridade. Se chamarem lá na sua casa, você agora à tarde, dizendo que o seu vizinho está endemoniado, você vai ou não vai? Você está cheio do poder de Deus, de autoridade, de intrepidez, para impor as mãos ou não? Porque o homem de Deus, uma mulher de Deus tem que estar preparado, tem que estar pronto. Um homem de Deus que é cheio do Espírito Santo, ele está se coçando para isso acontecer. Essa é a realidade. Eu não vejo a hora de uma aparecer na frente, então eu vou meter a mão e vai enfrentar. Aleluia! Mas hoje nós vivemos no Evangelho, sabe como? Eu espero que não aconteça. Para de ser esse crente macio, hein? Tome posse hoje desse segundo toque. Seja curado, seja cheio de autoridade, de ousadia, de fé. Deixa que o Senhor realize as vontades dele em você e pare de querer que ele realize as suas vontades. Porque tem muito crente que vem para a igreja só querendo receber. Senhor, faz tal coisa. Senhor, realiza tal coisa aí na minha vida, na minha casa. Mas a questão é, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, mas quantos estão dispostos a dizer: Senhor, eu quero fazer grandes coisas para o Senhor. Amém, aleluia, Jesus. Eu quero fazer coisas grandes para o Senhor. Amém. Usa-me, Senhor.
posse hoje desse segundo toque de Jesus. Amém. Para se conhecer, amém? Seja curado e a tua visão espiritual será restaurada. Você enxergará as coisas do reino de uma forma diferente. Você irá enxergar as coisas que o Senhor tem a realizar em você através de você de uma forma diferente. Você vai ver que durante a semana o Senhor vai começar a movimentar as coisas. Você vai começar a falar, poxa vida, eu não estou tão confortável, é isso mesmo, Deus está tirando você desse confortável. Amém. Porque Ele quer te levar a lugares que você ainda não visitou, que você ainda não acessou, só para que você saiba que Ele deseja não apenas te manter cheio do Espírito Santo, mas para que você tenha certeza que você já tem o seu da potência que você há de viver. Amém. Aleluia. O que a palavra nos ensina? E eu e você somos chamados por ide. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Você jamais será humilde. Diante do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar um pastor aqui.